Então, hoje nós estamos aqui num tema extremamente palpitante para você. Salva a sua vida. Grava isso aí. É um tema que vai trazer para você a importância do diagnóstico, da prevenção e do tratamento com maior agilidade. Nós vamos estar aqui com uma convidada especial, uma convidada que ela tem uma qualidade técnica fantástica, uma experiência de longas datas, inclusive muito pautada no serviço público, que é onde a gente vê muito essa patologia. E ela tem essa condição, essa experiência, trazendo agora para o serviço privado. Olha que coisa fantástica. Você hoje, aqui mesmo em Santarém, vai ter a oportunidade de conhecer essa profissional e poder, nesse bate-papo que nós vamos ter, a importância e a necessidade do diagnóstico. Pois é, nós estamos hoje aqui com a doutora Mariana Cardoso, a nossa cirurgiã oncológica. Muito prazer em recebê-la aqui no podcast MedTalks, doutora. Eu que agradeço, doutor Epifânio. Estou muito feliz pelo convite. Pois é, a gente queria por muito tempo trazer você, inclusive por ser uma cirurgiã, que é algo que a gente, ao longo do bate-papo, a gente vai conversar sobre a importância de uma visão feminina na abordagem, que é muito importante para que o paciente tenha uma qualidade no atendimento. Não que os homens não tenham essa qualidade, claro que sim, mas a visão feminina traz uma sutileza, uma delicadeza e muitas vezes até um acolhimento um pouco mais maternal, né, doutora? Que, Com sem certeza. dúvida, né, vocês mulheres têm. Isso aí é um diferencial. Inclusive, tem até estudos que já falam sobre a diferença do o que é ter a mulher cirurgiã e o homem cirurgião no tratamento das doenças, né? Já tem estudos que provam que a mulher cirurgiã realmente ela tem um cuidado maior, tanto nos detalhes do procedimento cirúrgico, quanto no pós-operatório, os cuidados necessários para que o paciente evolua de uma maneira adequada. Sem dúvida, e inclusive na própria abordagem, né? A gente não pode deixar de ressaltar que vocês, mulheres, têm uma sensibilidade muito maior. A gente sabe disso no dia a dia, em outras atividades e com certeza como cirurgiã também. Antes de eu começar esse bate-papo, eu queria agradecer aos nossos patrocinadores. Afinal, sem eles, a gente não estaria aqui nesse momento, né? Tão maravilhoso, que é a VF7 Agência, a sua agência de publicidade médica. Eu não sei se você sabe a diferença entre uma agência de publicidade médica e uma agência de publicidade. É muito importante você ter pessoas que tenham qualidade técnica e saiba trabalhar o seu marketing médico de uma forma não pejorativa, mas que eleve a qualidade do trabalho que você presta ao seu cliente, ao seu paciente. Pois é, a VF7 faz isso com maestria. Eles são competentes, experientes e trazem uma linguagem direta com o seu paciente. Você tem uma comunicação muito mais eficiente. Eu queria também agradecer a SOS Otorrinos, a sua clínica de otorrino aqui em Santarém, que funciona 24 horas. Quem nunca teve uma dor de ouvido? Quem tem crianças que muitas vezes colocam um objeto no nariz, no ouvido? E aí, como é que a gente vai fazer? Final de semana, às vezes à noite. Pois é, a SOS está aí para te ajudar. A gente mora numa cidade de praia, a gente come muito peixe, muitas vezes tem o dissabor de ter uma espinha. E aí, quem vai poder te ajudar? Pois é, a SOS 24 horas está aí, tratando das suas doenças de ouvido, nariz e garganta, tá? E também queria agradecer a Nádia Azevedo, que nos presenteia com esse belíssimo cenário. E então, a Nádia Azevedo, qualidade, eficiência, beleza, ergonomicidade nos móveis. Você que está aí para montar o seu consultório, a sua casa, pois é, visita lá a Nádia Azevedo. Tenho certeza que você vai se apaixonar. A Nádia Azevedo não é só móveis, também tem cama, mesa, banho, decoração. Pois é, vá lá, eu tenho certeza que você vai sair muito feliz com a sua visita a Nádia Azevedo e a oportunidade de transformar seu lar,
seu consultório num ambiente maravilhoso e acolhedor acima de tudo. Agradecer também ao Alto Posto Pérola Tapajós, na estrada Santarém, Alter do Chão, a 4 quilômetros do Alter do Chão. É mais do que um posto. Ele acolhe você, qualidade de serviço, segurança no combustível que você coloca no seu carro. Tenho certeza que você não vai se arrepender. E lá mesmo, no Alto Posto Pérola Tapajós, você tem o Pérola Beer. O Pérola Beer é mais do que um bar. Um bar fantástico e você aproveita a oportunidade para experimentar fantásticos pratos, sem falar naquele som maravilhoso que você pode aproveitar durante aquele período que você está lá. Então, Pérola Beer e é uma grande pedida para você. Doutora Mariana, a gente estava conversando exatamente a importância da visão da mulher cirurgiã. A senhora é uma cirurgiã oncológica. Eu gostaria que a senhora se apresentasse. Quem é doutora Mariana? Bom, sou doutora Mariana Cardoso, sou cirurgiã oncológica, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica e já atuo aqui na cidade na cirurgia oncológica desde 2017. Perfeito. Você sabia disso? Pois é. Aqui mesmo em Santarém, nós temos a oportunidade de ter uma profissional com qualidade técnica para tratar de uma doença extremamente importante, né, doutora? Porque quando a gente fala em oncologia, câncer é algo que a gente precisa ter bons profissionais e profissionais experientes, né? Então, doutora, eu gostaria de saber, dentro da sua área de atuação, que são os tumores gastrointestinais, qual a importância dos sintomas desses pacientes? Porque muitas vezes são sutis, né, doutora? Queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Dentre as minhas áreas de atuação, uma das grandes é o tumor gastrointestinais, né? Principalmente tumores de cólon, reto e de estômago. E qual é o grande problema dos diagnósticos estarem sendo tão retardados nesses tipos de tumores? É que os sintomas iniciais se confundem muito com os sintomas comuns, de patologias comuns que a gente tem na sociedade, que, devido ao nosso estilo de vida, né, nossos péssimos hábitos de vida, a Isso. qualidade de alimentação que piorou muito, a gente hoje em dia é muito mais comum a população em geral ter sintomas gastrointestinais. Então é muito comum você ter uma azia, né, você ter uma queimação, uma dor de estômago, um pouco de sangue nas fezes, e a maioria da população considera esses sintomas como sintomas de patologias não oncológicas. Então, a dor do estômago é uma gastrite, o sangue nas fezes é uma hemorroida, e aí as pessoas não pensam nas patologias oncológicas que também causam esses sintomas. E o que é muito comum de eu pegar no meu consultório é um paciente, por exemplo, com câncer de estômago, já numa fase mais avançada, em que ele fala: "Doutora, eu estou sentindo há meses isso, mas eu achava que era só uma gastrite". Ou então, né, a gente tem um caso que ficou agora muito conhecido, né, nacionalmente, foi o caso da Preta Gil. Sim. Preta Gil tinha sangue nas fezes por meses e achava que era hemorroida, né. Ela subestimou os sintomas dela. Então eu acho que essa subestimação, essa não valorização dos nossos sintomas, causa um retardo nesse diagnóstico e por isso a gente tem doenças tão avançadas hoje em dia. E além disso, também a automedicação. Você que tem hábito de se automedicar. "Ah, eu estou com uma dor no estômago", eu vou ali na farmácia, muitas vezes ouço a opinião do farmacêutico, tomo aquela medicação e às vezes fica tomando por meses, sem que Exatamente. os sintomas desapareçam. E aí você está mascarando um diagnóstico que poderia ser feito e que você teria um sucesso no tratamento, né, doutora? É, porque na oncologia, principalmente, a gente sabe disso, né? O diagnóstico precoce, ele realmente muda o curso da doença. Você descobrir um câncer numa fase inicial, a chance de cura é altíssima. Dependendo do tipo de câncer, é mais de 90%. O que vai caindo com a evolução da doença. Então, câncer em fases mais avançadas, tem câncer que tem chance de 20%, 30% só de cura, né? Perfeito. E isso tudo é pelo tempo de demora em procurar o especialista. Né, porque às vezes já até procura, mas é isso, procura o farmacêutico, o vizinho, o doutor Google, mas não vai no médico especialista que vai realmente dar a conduta necessária para esse paciente. Você está vendo a importância de você ter um profissional de qualidade, um profissional que está aqui na sua cidade e que pode te dar um diagnóstico? Muitas vezes a gente subestima, como a doutora falou, um sintoma que pode ser um sintoma grave.
E por trás disso aí vem uma consequência desastrosa na sua vida. A gente precisa ter uma postura um pouco mais generosa conosco, porque às vezes a gente tem uma generosidade com os outros, mas a gente não tem uma generosidade com a gente. Ter generosidade com a gente é dar oportunidade da gente ter acesso a bons serviços. A senhora falou aí, doutora, na questão, de fatores de riscos. O que seria, assim, mais específico na sua prática diária, no diagnóstico desses pacientes que procuram, você no consultório? Qual o hábito que mais chama atenção ou que tem mais na literatura, que está relacionada com câncer estômago, por exemplo? Exatamente esse é o ponto. O câncer a maioria dos cânceres em fases iniciais, eles dão poucos sintomas ou sintomas muito leves. Sim, Então, acabam que se confundem com sintomas de outras patologias que não são oncológicas e perfeito. são, como eu já falei, subestimados. Então eu acho que assim, uma coisa que chamaria muita atenção num consultório de imediato seria a presença de sangue, tanto nas fezes quanto na urina. Isso é um sintoma que a gente, de uma maneira geral, a gente não ignora. Então, né, você ter sangue nas suas fezes ou você, por exemplo, vomitar sangue, isso é uma coisa que exige uma investigação imediata. Mas os sintomas iniciais mais comuns, de uma maneira geral, eles são mais brandos, Mais né? sutil, né. Eles são mais sutis, então eu acho que mais do que pensar num sintoma em si, a gente tem que pensar na frequência desse sintoma e na intensidade desse sintoma. Existe uma relação familiar, por exemplo, minha mãe teve um câncer de estômago ou de intestino, eu tenho alguma possibilidade ou não? A gente sabe que a maioria dos cânceres não tem um fator genético estabelecido, a maioria dos cânceres, eles não são geneticamente correlacionados. No entanto, nós temos famílias e temos síndromes genéticas que já estão provadas que têm a ver realmente com questões familiares. Então, pacientes que têm, jovens com câncer na família ou uma grande incidência de um tipo de câncer, a gente já sabe que aquela família a gente tem que fazer uma vigilância maior. Sim. E daí, de repente, começar os exames de rastreio numa fase de vida mais inicial, antes do que está previsto para o resto da população em geral, por causa dessas questões familiares. Mas a maioria dos cânceres não tem, uma predisposição genética, ele é muito mais um multifatorial relacionado ao nosso estilo de vida. Perfeito. A senhora falou aí agora sobre a questão do rastreio. O que que seria interessante quando um paciente primeiro seria interessante você procurar um médico de qualidade. Isso é o fundamental, tá. Mas estando com esse médico de qualidade, quais são os exames que a gente tem aqui na nossa cidade que poderia levar ao diagnóstico dessas doenças, principalmente as oncológicas, doutora? A gente já dispõe da maioria dos exames, a gente consegue aqui ter uma boa qualidade diagnóstica já na nossa cidade. Falando especificamente dos gastrointestinais, a gente tem várias clínicas de endoscopia e colonoscopia aqui. A gente já consegue fazer exames mais específicos. Os nossos aparelhos de imagem, as tomografias das cidades, as ressonâncias da cidade, cada vez estão vindo aparelhos mais tecnológicos, com uma tecnologia mais de ponta. E isso está facilitando o diagnóstico, aumentando o nosso diagnóstico também. Então você vê que aqui mesmo em Santarém você tem a oportunidade de ter acesso a um profissional de qualidade e ter à mão todo o arsenal de rastreio de diagnóstico. Olha que isso é muito importante para você, porque imagina você sair daqui, você tem que ter custo de transporte, custo de hospedagem, muitas vezes vai para uma cidade maior, de difícil, locomoção, e você tem tudo isso aqui. Olha a importância de você saber de pessoas de referência, como a doutora Mariana, em cirurgias gastrointestinais com foco na oncologia. Isso é muito importante para você. Você que está aí com azia, você que está aí que muitas vezes até com a diarreia de Sim. causa inespecífica, sangramento. Então, por que ficar nessa dúvida? Por que deixar que as coisas, né, sejam resolvidas de forma, empírica, no chá? Olha o risco que você está correndo, olha a importância do diagnóstico o mais precoce possível e a chance que você tem de cura. Eu acho que isso é talvez, doutora, a melhor mensagem.
Inclusive, o tema de hoje é algo fantástico, que é justamente a abordagem rastreio que salva. Olha que coisa importante, olha que chamamento para a importância de você ter acesso, aqui mesmo na cidade, de um profissional que vai chegar ao seu diagnóstico. Seja ele um diagnóstico mais grave ou não, né, doutora? Sim. Doutora, a senhora falando também em questão de hábitos de vida. A gente sempre discute, né, a gente vê o tempo todo, falando sobre essa questão de fumo, álcool. Verdadeiramente isso tem alguma coisa a ver? A gente vê que cada vez mais cedo os jovens estão bebendo, acho que fumando talvez nem tanto, mas bebendo muito mais, e muitas vezes não atribui que isso vai causar É. absolutamente nada na sua vida. Isso já está mais do que comprovado, né, a depender do tipo de câncer, a gente sabe que o tabaco e o álcool, eles são fatores muito importantes no desenvolvimento dessa doença. O câncer, ele é multifatorial, nunca é um só fator, Sim. mas é a junção deles e esses 2 eles têm um peso muito grande sim. Em alguns cânceres mais que os outros, mas sim, por exemplo, câncer de esôfago proximal é totalmente relacionado ao tabagismo. Olha a importância de você ter o conhecimento das chances que você pode desenvolver uma doença relacionado com o seu hábito de vida. E a gente vê, através dessa informação que a doutora Mariana acaba de nos dar, que isso é muito comum. E a gente tem que estar atento a isso. Por quê? Porque aquilo que a gente imagina que é um acaso ou uma fatalidade, muitas vezes não é. É algo que a gente pode, ao longo da nossa vida, através das nossas atitudes, dos nossos hábitos, a gente está abrindo a possibilidade de desenvolver. É, as nossas escolhas, elas podem definir realmente o nosso futuro, né. Os nossos hábitos de vidas, por exemplo, quando a gente fala nisso, a gente fala do sedentarismo, a gente Sim. fala da obesidade. A obesidade, por exemplo, em relação ao câncer de cólon, de intestino, ela aumenta em até 30% a Olha, chance de você desenvolver a doença, por ser sedentário e por ser obeso. Então isso são as nossas escolhas de vida que vão definir o que que a gente vai ter no futuro. perfeito, doutora. E isso está aí ao seu alcance, porque você tem agora a informação através da doutora Mariana, você tem acesso a um profissional de qualidade, de experiência, que pode te ajudar a ter o teu diagnóstico. E você tendo o diagnóstico, você tem a oportunidade de ter uma maior chance de cura, né, doutora? A gente já comentou isso. Doutora, quando a gente fala no uma coisa que está chamando muita atenção da gente, é a precocidade do câncer, né. Porque antigamente a gente via que, os cânceres eles tinham uma relação muito com a idade, Sim. né. Mas a gente se depara, com pessoas jovens com câncer, principalmente o câncer na sua área. E Tem cada alguma vez explicação para isso ou isso E está cada vez mais comum. É impressionante, eu tenho menos de 10 anos de oncologia, tenho 8, mas já estou vendo uma diferença de quando eu comecei para agora. A frequência de pacientes jovens no meu consultório está cada vez aumentando, é uma progressão realmente. E a questão toda é que câncer em jovem é muito mais agressivo, de uma maneira geral. Então, além de tendo pacientes mais jovens, a gente está tendo pacientes mais graves que chegam com uma doença mais avançada, porque a gente ainda tem isso. Como são jovens, e a gente tem essa visão de que câncer é uma doença de idoso, sim. os jovens subestimam mais ainda os sintomas deles. Eles não valorizam o que sentem. Então, eles demoram mais a chegar para a gente para ter um diagnóstico, e isso atrasa muito as chances deles. Olha, essa informação é muito importante para você aí que está nos ouvindo, nos assistindo. Você que é jovem, você que é mãe e pai de jovens, olha a importância dessa informação. O câncer, ele não é uma relação com a idade. Ou seja, não é o idoso que tem uma chance maior. Hoje, praticamente, isso está democratizado, se é que a gente pode usar esse nome, né, doutor? Infelizmente, cada vez mais, idades mais jovens estão tendo. É, E acham que né, uma das principais teorias é porque realmente a gente está tendo uma qualidade de vida muito ruim. sim. Não só a nossa alimentação ficou muito ruim, né,
ultraprocessados de alimentos industrializados, mas a gente também tem um nível de estresse muito maior, a gente tem uma qualidade do sono muito pior, a gente tem níveis de poluições maiores e isso tudo influencia em que cada vez mais jovens tenham mais doenças. E a importância do diagnóstico. Isso é fundamental, porque se você tem a possibilidade de desencadear uma doença e como a doutora acabou de mencionar, muitas vezes muito mais agressiva, é muito melhor e infinitamente mais seguro que você tenha esse diagnóstico. Sim. Então você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, você não pode subestimar um sintoma. Você não pode esconder do seu pai, de sua mãe, e você que é pai e mãe, você tem que estar atento ao seu filho. Muitas vezes porque, por desconhecimento, ele acredita que essa doença oncológica, o câncer, não vai chegar até ele. E a gente está vendo aqui através das informações que a doutora Mariana Cardoso está passando para a gente, a importância e a quantidade de pacientes jovens com doenças cada vez mais agressivas. Sim. Então, isso é fundamental para que você tenha isso e veja a importância desse programa para a sua vida. Para você aí que está nos ouvindo, nos assistindo, a importância de ter um profissional, e você tem esse profissional aqui. Aqui em Santarém, você que está na cidade ou está na região, você tem essa possibilidade de ter um profissional com experiência, competente, que pode ajudar você no diagnóstico. E quanto mais precoce, melhor. Doutora, a gente vê também uma discussão muito grande, né? A gente vive numa região que é uma região que traz assim consigo um hábitos, né, de chás, né, de várias crenças aí e isso também com certeza deve retardar um pouco esse paciente chegar até você, né? É muito comum, a gente ouve vários motivos do retardo na procura do médico, e muitos deles é exatamente isso, esses tratamentos caseiros que são tentados para tentar aliviar esses sintomas e que, obviamente, no caso do câncer, eles não conseguem aliviar o sintoma, porque a doença continua lá. Sim. Só que nisso o paciente perdeu tempo, e tempo no câncer é fundamental. Doutora, o paciente chegou no seu consultório, a senhora teve a oportunidade de lançar mão de todo esse rastreio diagnóstico, de fazer todos esses exames necessários e pronto, eu tenho agora o diagnóstico. Eu sei que, logicamente, vai variar o tratamento de acordo com o nível de evolução da doença. Sim. Mas o que que a senhora poderia, eh, nos trazer de informação para quem está nos ouvindo, né, quem está nos assistindo, quais são hoje aqui em Santarém as possibilidades de tratamento que a senhora pode oferecer a esse paciente? Hoje aqui em Santarém a gente já consegue fazer um tratamento bem completo oncológico, né, a parte cirúrgica a gente consegue fazer qualquer tipo de cirurgia aqui, só não a robótica, mas as minimamente invasivas a gente já está fazendo. E a parte da oncologia, a clínica, eles conseguem também no privado, a gente tem todo o arsenal necessário que a gente precisa, né, além das quimioterapias, que é o básico, né, que é o mais comumente conhecido, a gente tem imunoterapia, a gente tem as terapias-alvos, a gente dispõe das mesmas coisas que a gente dispõe em outros grandes centros. Quanto à radioterapia, nós só temos realmente no setor público, a gente não tem no privado radioterapia, então isso daí é uma coisa que ainda falta no setor privado da cidade. Pois é, você está vendo que hoje Santarém é um polo de atendimento, não só na parte pública, mas principalmente privada? Pois é isso que você tem que estar atento. Nós não podemos nos iludir e acreditar que o público vai ter condição de atender a todos, Não tem porque como. essa fila ela é interminável. E o câncer, ele tem um tempo. E se você perde esse tempo, isso pode significar o sucesso ou insucesso do tratamento, né, doutora? Infelizmente,
o tempo é uma questão fundamental, ele pode significar a morte ou a vida. É Então, isso. e você tem aqui serviços privados, hospitais com UTI, hospitais, falo especificamente, inclusive, do hospital da Unimed, que foi recentemente inaugurado, que tem condição plena de realizar os procedimentos, né, doutora? Totalmente. Agora com esse novo hospital, a gente conseguiu dar um grande avanço na parte cirúrgico-oncológica, porque muito da nossa restrição ao que se poderia operar no privado seria a retaguarda necessária que a gente precisa, de UTI, de um hospital ser um grande centro. E esse novo hospital da Unimed veio trazer exatamente essa evolução para a gente, né? Agora nós temos um hospital privado em que a gente consegue fazer grandes cirurgias oncológicas, porque a gente tem toda a retaguarda necessária de UTI, de todos os profissionais, para a gente conseguir ter uma boa evolução desse paciente no pós-operatório. Isso é maravilhoso, porque você tem aqui na sua cidade, na sua região, uma oportunidade de ter profissionais como a doutora Mariana, de qualidade, de experiência, e você ter uma infraestrutura hospitalar que vai garantir a você uma qualidade e uma segurança na assistência. E isso é algo que vai ser transformador na vida de todos nós, porque todos nós podemos ser pacientes também. Sim, em algum momento a gente pode precisar desse hospital. E nós temos essa oportunidade. E nós precisamos entender, nós, todos nós, a população da região oeste do Pará, que o serviço público em nenhum lugar vai ter condição de atender a todos dentro daquilo que é necessário para a doença do paciente, que é o tempo. Então, muitas vezes você tem um atraso no diagnóstico por questões de exame, porque, gente, é uma fila muito grande, é enorme, é interminável. Então, se nós estivermos com algum problema que a gente precisa do diagnóstico e a gente ficar aguardando uma consulta, um exame, isso seria algo eh, inacreditável se nós não tivéssemos na rede privada essa oportunidade. Então, vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo, precisam estar atentos a isso. A gente sabe, né, doutora, durante muitos anos, que nós tivemos uma dependência muito grande do serviço público. Sim. Inclusive, nós, cirurgiões oncológicos mesmo, tinham pacientes que chegavam no privado, que queriam operar no privado, e a gente falava: não tem como, porque a gente não tem um hospital que tenha o porte para aguentar esse tipo de cirurgia. Eu vou ter que te mandar para o público, tu vai ter que entrar na fila do público e esperar a vez, porque é só lá que a gente tinha uma UTI adequada para o pós-operatório, coisa que hoje em dia a gente já superou essa dificuldade. Então, isso é um grande avanço para a cidade. Então, isso é muito importante, que vocês estejam atentos a isso. Isso é uma evolução que vai ser transformadora na vida de todos nós. Como eu já falei há pouco, nós também podemos ser pacientes. E essa chegada, essa inauguração do hospital da Unimed, na qualidade técnica e na infraestrutura Sim. na qual ele foi concebido, construído e entregue, eu tenho certeza que vai trazer um avanço absurdo. Então você tem que estar atento a isso. Ah, eu vou esperar o SUS, ah, o exame. Não. Isso pode significar o insucesso ou sucesso do seu tratamento. E isso é algo impagável. A saúde é o bem mais precioso que nós temos. É. Sem saúde, não somos nada. Então a gente vê muitas vezes uma abordagem até um tanto quanto insegura do paciente, mas talvez até por não ter as informações que hoje nós estamos aqui tendo a oportunidade de falar, né, através desse bate-papo aqui com a doutora Mariana, da importância e das nossas unidades, no caso especificamente da unidade hospitalar do Hospital da Unimed, em te dar esse retorno. Então eu acho isso fantástico, doutora, e eu tenho certeza que isso vai ser um divisor de águas Sim.
Eu né? acho que já está sendo um divisor de água na cidade. Desde que inaugurou, já mudou o perfil. Perfeito. Então, dentro dessa visão, doutora, eu posso identificar o câncer através do rastreio, como você falou, e na maioria dos casos eu poderia dizer então que certamente migraria para o tratamento oncológico, clinicamente, como você já mencionou, mas a cirurgia com certeza é uma ferramenta também de tratamento desses pacientes. É, a cirurgia na oncologia para vários tipos de tumor, ela é o tratamento curativo, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, em estômago, intestino, o que cura é a cirurgia. A gente faz tratamentos clínicos neoadjuvantes antes da cirurgia ou adjuvantes após a cirurgia, visando ter um controle maior de doença, controle de células tumorais que estão, ou então diminuir o nível de doença do paciente antes de operar ele, mas determinados tumores só são curáveis cirurgicamente. Então, dependendo do nível de doença do paciente, dependendo do estágio clínico dele, do nível nutricional dele, a gente pode começar um tratamento com o que a gente chama de cirurgia upfront, que é começar pela cirurgia, ou não, a gente faz algum tratamento prévio e aí no meio desse caminho a gente opera, faz a cirurgia visando curar esse paciente. E hoje a gente, na nossa realidade de Santarém, a gente tem condição de fazer isso no serviço privado. Total condição de fazer isso no serviço privado. Olha que coisa interessante. Você sabia disso? Você aí que está nos vendo e nos ouvindo, você sabia que você tem essa oportunidade aqui em Santarém? Pois é, isso é fundamental. Doutora, além da questão dos cânceres gastrointestinais, eu sei que a senhora tem uma vasta experiência nos tumores de pele. Sim. E os tumores de pele, algumas pessoas, né, falo os nossos ouvintes e os nossos telespectadores, têm algumas dúvidas, né? Ah, eu tenho aqui um sinalzinho, minha família tem. Qual é a diferença de um sinal que pode representar uma doença oncológica, um câncer, e um sinal que não é? A gente tem vários sinais que falam que uma mancha ou uma pinta ela podem ser câncer e, portanto, necessitam de biópsias. A gente tem até o ABCDE, que são parâmetros que dizem quando aquela pinta pode ou não ser necessário fazer uma biópsia. Eu sempre falo para meus pacientes, aquele sinal que tu teve a vida inteira, que ele está do mesmo jeito, que não cresceu, que não mudou, isso aí não tem chance de ser câncer, né? A chance é muito pequena, então a gente não precisa ficar fazendo biópsia desse tipo de pinta. Já aquelas que têm assimetria, que têm bordas irregulares, que têm colorações diferentes, que têm um diâmetro maior do que 6 milímetros, essas sim, a gente necessita investigar melhor e essa investigação é feita através da biópsia da pele. Perfeito. Então, você observou que existe uma sutileza e uma variação muito grande de aspectos nos sinais que podem representar ou não uma doença benigna ou maligna. Na dúvida, procure especialista. Não se arrisque. Por que você vai se arriscar? Olha a importância do diagnóstico precoce. Inclusive, dentro disso, doutora, a margem da cura de um paciente com a lesão maligna, um carcinoma, é muito grande, né? Sim, a maioria dos tumores de pele, os mais comuns, né, os basocelulares e os espinocelulares, eles têm uma alta taxa de cura, principalmente o basocelular, que é o mais comum. O que muda um pouco quando a gente fala sobre o tipo melanoma, né? Esse aí já é mais agressivo. Certo. Mas, assim, o melanoma, ele é também um tratamento cirúrgico ou é uma O junção melanoma, de ele vários? requer um tratamento cirúrgico, mas dependendo do estágio da doença, do nível em que se encontrava dessa doença, a gente só com a cirurgia não consegue tratar. Aí a gente hoje em dia lança mão das imunoterapias, né, que são umas terapias mais modernas em que a gente usa a imunidade do paciente para tratamento. Olha a importância. Você pode estar com a lesão que aparentemente é benigna, mas ao longo, né, do tempo ela pode ir se transformando. Sim. E você, de repente, se deparar com uma situação como é devastadora, a maioria das vezes,
do melanoma. Você percebeu a importância de você ir até um profissional experiente, de você ter esse profissional aqui em Santarém, na rede privada. Não deixe que a sua saúde fique vulnerável a uma situação que pode ser resolvida. Jamais o serviço público vai conseguir absorver a quantidade de pacientes que tem à procura de um atendimento. Isso não existe. E exatamente isso que você tem que estar atento. A minha saúde é mais importante. A saúde do meu filho, da minha mãe, do meu esposo, do meu pai é mais importante. Essa ideia é fundamental para você ter uma qualidade no tratamento. E contar com a doutora Mariana, a experiência que ela tem no lidar principalmente com essas doenças oncológicas, há pouco as doenças gastrointestinais e agora as doenças de pele. Doutora, existe uma discussão grande sobre uma forma de prevenir essas doenças de pele. A gente sabe que existem as lesões, como a senhora acabou de dizer, que elas podem se transformar ao longo do tempo. Mas existem aquelas lesões que, até numa cidade ou uma região como a nossa, de muito sol, muita praia, que elas podem surgir. O que a senhora pode orientar a quem está nos ouvindo, nos assistindo, para ter os cuidados, principalmente nas crianças, nos idosos? A gente tem aqueles cuidados básicos, né, evitar a gente mora num país tropical, mas nós, especificamente na nossa cidade, a gente é muito perto da linha do Equador, então a incidência de raio V aqui é muito, muito alta. E isso traz um risco real de desenvolvimento de câncer de pele. Então, evitar aqueles horários que a gente sabe que o sol é mais forte, né, então entre 10 da manhã e 4 da tarde, não se expor em locais abertos. Se expor, fazer uso de roupas de proteção solar. Uma coisa que é muito importante, aplicar o protetor solar de forma adequada. As pessoas não sabem usar Sim, protetor sim. solar, isso é um problema. E elas não têm a cultura de usar protetor solar, principalmente na nossa região. Pode perguntar em Santarém, a maioria dos meus pacientes que chegam com câncer de pele se expuseram por muito tempo Sim. e não usaram da forma adequada. As pessoas têm mania de achar que passou protetor solar de manhã e saiu de casa, está protegido o resto do dia. Gente, protetor solar funciona por no máximo 2 horas, depois ele tem que ser reaplicado. Então, assim, não usar da forma adequada é o mesmo do que não usar. Perfeito. Os riscos aumentam e muito. Olha a importância da prevenção e de uma prevenção adequada. A gente muitas vezes recorre a fontes outras, né? O Google é uma delas, e agora a IA, e às vezes a gente, não que essas informações elas não possam ajudar, mas elas às vezes trazem mais dúvidas do que certezas. E quando a gente está diante de um profissional competente, experiente, gente, é muito mais seguro. A qualidade da informação é muito melhor. A gente tem a oportunidade de trocar com esse profissional experiência e ter dele orientações muito mais preciosas. Isso é muito importante para a saúde da gente. A gente não pode deixar que isso eh, s esvazie através do IA ou através do Google, porque, como eu falei anteriormente, às vezes traz muito mais dúvidas do que certeza. Doutora, a senhora certamente o seu dia a dia é sempre com pacientes e situações que envolvem a oncologia. Como é comunicar ao paciente que ele tem uma doença grave, uma doença oncológica? É algo, eh, eu até gostaria de ouvir, eh, a senhora como cirurgiã, como mulher, porque a gente sabe que esse universo da cirurgia, ele é muito em número, muito maior de homens do que de mulheres. Mas a gente percebe que cada vez mais as mulheres estão, né, entrando e fazendo muito bem, né, acolhendo muito bem o paciente. Então, como é?
uma cirurgiã oncológica diante de um paciente que se apresenta com um quadro de uma doença grave. Eu acho que, assim, dar essa notícia nunca é fácil, né, dizer que é fácil, não. A gente tem técnicas que a gente aprende, a gente, né, tem muitos anos de experiência, então isso faz com que a gente já saiba lidar melhor com a situação. Mas eu brinco que foi muito mais fácil aprender a tirar um estômago de uma pessoa do que dar essa notícia para a pessoa. Perfeito. Com a parte técnica cirúrgica da residência, a gente consegue aprender com uma facilidade muito maior do que essa parte. Porque essa parte ela envolve muito a questão emocional, a questão de ter empatia. E eu acho que nisso nós cirurgiães temos vantagem. A gente consegue, como mulher, a gente consegue ler melhor o paciente, a gente consegue perceber até que ponto ele está preparado para ouvir o que você tem para dizer. Porque na hora de você dar essa notícia, é muito importante você saber como você dá essa notícia. Porque nem todo mundo está preparado para ouvir tudo que você tem para explicar. Então, você ter esse feeling, esse tato, eu acho que, assim, nós mulheres conseguimos ter mais do que os homens de uma maneira natural para tudo na vida, e isso também se aplica na hora de dar essa notícia ao paciente. Eu concordo, eu concordo. Eu vejo que vocês, mulheres, principalmente na atividade médica, a sensibilidade, o acolhimento, a visão mais humanística e empática, né, se colocar no lugar do outro, é muito maior, né. Eu acredito que tem uma relação muito grande com a maternidade, Com certeza. né. Eu acho que, apesar de ser pai, mas eu acho que a maternidade ela é algo muito mais simbólico e muito mais, forte, né. E isso é algo transformador. E faz com que vocês tenham desenvolver essa parte mais, sensível, mais humanística e mais empática. E, doutora, a senhora lembra, assim, algum caso que foi, assim, marcante na sua vida, que, assim, de certa forma simbolizou algo que você pratica ou mudou algo que você praticava? Assim, a oncologia a gente sempre tem é tudo muito impactante, né, é uma profissão realmente que você lida com emoções muito fortes o tempo todo. Então acho que eu tenho alguns que eu poderia citar aqui, mas eu vou falar do mais recente, do que aconteceu o mês passado, né, até porque tá bem do que sobre o tema que a gente está falando aqui. Eu estava no meu consultório, e aí eu atendi 2 pacientes jovens com câncer, um de estômago, outro de intestino, numa fase não tão inicial, mas não tão avançada. Um desses pacientes eu consegui operar ele em menos de uma semana. Esse paciente está bem, está em casa com o filhinho dele de 5 anos, está tudo certo. O outro demorou 3 semanas para voltar, e quando voltou já tinha espalhado a doença. O outro já morreu. Então, a oncologia, às vezes, assim, é um conflito que a gente tem com a gente mesmo, em o quanto eu preciso ser rápida com os pacientes, enquanto eu preciso alertar eles sobre a necessidade do tempo, é por isso que eu falo que o tempo é tão importante, e o quanto eu posso esperar. Isso é muito difícil na oncologia. E a participação, assim, por esse exemplo que você acabou de nos informar, eh, o paciente ele também é fundamental nessa expectativa e prognóstico, né, porque, é uma doença que ela é imprevisível, ou seja, ela apesar da gente saber dos fatores de risco, tudo, mas ela é imprevisível. Ela acomete os jovens hoje muito mais do que antes, e que muitas vezes ela se apresenta nesses jovens de forma devastadora. E eu acho, sabe, doutora, que esse bate-papo nosso, você aí que está nos assistindo, você que está aí nos ouvindo, ele tem uma missão grande, que é conscientizar a todos da importância da busca do diagnóstico por profissionais competentes, por profissionais que tenham experiência e que você tenha proatividade de não esperar que o serviço público te dê
essa solução, porque isso pode até nunca chegar. Infelizmente, cada vez mais isso está comum. Porque, gente, não é uma questão outra, senão de quantidade. É impossível o serviço público atender de forma imediata a todos os casos que aparecem, que nós temos observado, inclusive com as informações que a doutora Mariana Cardoso acabou de nos dar nesse bate-papo, estão cada vez mais crescentes. Então, é importante que vocês tenham a capacidade de entender que aqui em Santarém nós temos serviços privados de qualidade que pode acelerar esse processo. E te dar, com esse exemplo que ela acabou, né, de mencionar aqui, 2 exemplos praticamente, de certa forma, idênticos, e que um teve um desfecho favorável e o outro não. Completamente desfavorável. Então eu acho, assim, que a mensagem principal de hoje nossa tem que ser isso. Primeiro, seja senhor de si mesmo, preste atenção no seu corpo, dê atenção aos sintomas, não subestime os seus sintomas. E, além disso, procure um especialista, procure um profissional que possa realmente lhe orientar. Google não é, ChatGPT também não é, o vizinho não é, a vovó também não é. Vocês têm que procurar os especialistas, porque o diagnóstico precoce na oncologia realmente salva vidas. E o melhor, você tem aqui em Santarém. Olha que coisa interessante. Você sabia disso? Você tinha ideia que você tem aqui em Santarém uma profissional como a doutora Mariana Cardoso, experiente, competente, que pode te dar o diagnóstico? Você sabia disso? Pois é, mas agora você está sabendo. Aqui no podcast nós temos essa oportunidade de levar até vocês o que há de melhor de serviços médicos na nossa cidade, na nossa região, e contribuir para que você tenha uma saúde com maior qualidade e mais segurança ao seu tratamento, porque isso faz toda a diferença. Doutora, dentro dessas diferenças que fazem os tratamentos, a senhora enxerga assim algum avanço, algo que vai nos trazer uma luzinha lá no final do túnel em todo esse processo, principalmente nos na parte oncológica gastrointestinal? Acredito que sim, a gente está tendo avanços muito grandes nos últimos anos, principalmente relacionados, como eu falei, a essas novas terapias, né? Terapias gênicas, imunoterapia, terapia-alvo. A gente hoje em dia consegue tratar e, inclusive, curar pacientes que há 5 ou 10 anos atrás seriam incuráveis por doenças avançadas. Hoje em dia a gente consegue fazer esses tratamentos, como eu falei, neoadjuvantes antes da cirurgia ou adjuvantes após a cirurgia, e aí a gente consegue sim a cura de pacientes que há 10 anos atrás não seriam curáveis. Olha que coisa interessante. E a gente pode fazer isso aqui em Santarém? Sim, temos tudo disponível aqui. Olha isso aí, gente. Olha isso aí. Nós temos que ter a ideia que o serviço privado hoje, na cidade de Santarém, pode te dar a oportunidade de você ter a tua cura. Nós não podemos ter a ilusão de acreditar que o serviço público vai ter condição de resolver todos os problemas de todos nós, porque é infindável essa fila de pessoas que são acometidas por essas doenças graves. E nós acabamos de ver aqui, com as informações da doutora Mariana, a importância do tempo. Ela acabou de colocar 2 pacientes por uma questão de tempo. Um teve sucesso e o outro que, de certa forma, perdeu um pouco o tempo, a oportunidade de se tratar, levou ao insucesso. Olha a importância disso. Isso é para você. Nós temos aqui na nossa cidade, aqui em Santarém. Você que é daqui da cidade, da região, olha a importância que você precisa estar atento, como a doutora falou, ao seu corpo, ao que você sente, ou ao seu pai, à sua mãe, ao seu filho. Fique atento a isso. Doutora, para a gente encerrar esse bate-papo tão maravilhoso, eu achei fantástico. Não sei
vocês, mas eu achei fantástico. Eu também gostei muito. Esclareceu para a gente tanta coisa, mostrou para a gente a oportunidade que a gente tem aqui mesmo de Santarém, de ter acesso a um tratamento de qualidade, a uma infraestrutura de um hospital que pode nos ajudar. Nossa, isso aí foi muito bom. Mas, doutora, olhando para aquela câmera, o que que a senhora falaria como uma mensagem final para os nossos pacientes, clientes, familiares e todos que estão nos ouvindo ou nos assistindo? Bom, como mensagem final, eu quero dizer que o câncer ele tem cura. Independente do problema que você tenha, se você procura um diagnóstico e um tratamento, no início a gente consegue resolver bastante coisa. Então, eu acho que a mensagem principal aqui é: preste atenção nos seus sintomas, preste atenção no seu corpo, e se tiver algo de diferente e ninguém conhece melhor o seu corpo que você mesmo, procure um médico especialista, porque isso pode realmente salvar vidas. Perfeito, doutora. Eu fiquei maravilhado com a oportunidade que nós tivemos de conversar com a doutora Mariana Carnoso, uma profissional experiente na parte oncológica gastrointestinal e também nos tumores de pele, onde nós tivemos as informações mais precisas e mais importantes para que nós possamos tomar consciência e, mais ainda, tomar uma decisão do que nós devemos fazer para que nós possamos viver mais e com maior qualidade. Doutora, eu queria agradecer a senhora ter aceito o nosso convite, participar nesse bate-papo e uma forma de agradecer a sua vinda. A gente queria presentear com Opa! o carinho do podcast. Obrigada, muito obrigada. Eu que agradeço o convite, foi um prazer. Você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, pois é, hoje foi uma noite maravilhosa. Eu lhe convido para a nossa próxima edição. Esse podcast é feito para você. Nós dedicamos todo esse bate-papo, esse momento para você. E a nossa gratidão de você dispensar o seu tempo, o seu momento para nos ouvir, para nos assistir. Nós ficamos extremamente felizes, lisonjeados pela oportunidade que você nos dá. E nós aqui vamos trazer cada vez mais temas importantes e necessários para a sua saúde, para a sua vida, porque essa é a missão do MedTalks, o podcast para você, para a sua saúde.